Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez neste dia maravilhoso para podermos falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Jonathan, sou da cidade de Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás. Estou realizando uma mudança, estou me mudando para o estado de Rondônia, Vilhena. Hoje estou aqui na casa da minha sogra fazendo esta filmagem na cidade de Comodoro, no estado de Mato Grosso. Uma cidade onde eu nasci espiritualmente. Estou voltando ao início. Tenho o privilégio de fazer parte desse grupo de palestrantes extraordinários, de homens e mulheres de Deus que foram usados anteriormente para poderem trazer a palavra de Deus até vocês, o maná revelado da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aos organizadores por terem pensado em mim, por terem lembrado, e primeiramente ao meu Senhor Jesus Cristo, que se lembrou de colocar-me no coração de cada um desses organizadores. Muito obrigado aos irmãos por estarem acompanhando, por estarem ouvindo essa ministração, que eu espero que seja de grande bênção para vocês. Tenho uma palavra pontual para a sua vida, tenho algo de Deus, da parte de Deus para você. Sou o pastor Jonathan, casado com a diaconisa Paula, e sou pai de um bebê muito lindo chamado Charles Davi. Atualmente sou pastor no Ministério Internacional Graça e Vida, e estamos à disposição do reino, trabalhando para podermos ganhar almas. Amém? Glória a Deus. Sem mais demora, gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia. Se você tem ela, abre ela no capítulo 18 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo 10 em diante. Bíblia, caneta e papel, para você poder anotar tudo, não perca nada. Amém? Capítulo 18 do livro de Mateus, versículo 10 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar? Não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém? Espero que tenham acompanhado a leitura. Antes da gente dar continuidade após a leitura da palavra, gostaria de convidar você que está aí no conforto da sua casa, talvez no trabalho, talvez andando na rua e ouvindo, ou no ônibus escutando essa palestra, gostaria de convidar você a fechar os teus olhos para que possamos fazer uma breve oração. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer porque tenho o privilégio de ministrar essa palavra. Tenho o privilégio, papai querido, de ter essas pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que vão estar escutando. Pai, me usa como uma ferramenta em tuas mãos para ser um canal de bênção para elas. Em nome de Jesus, abre seus corações, prepara seu entendimento para que possam receber a revelação da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, prepara este ambiente, prepara o local e o momento no qual seremos alimentados pela revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em nossos corações e venha agir de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Muito obrigado por tudo, meu papai querido, porque estamos aqui para podermos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Aí onde essa pessoa está, fala com ela. Fala na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Lágrimas pela alma de uma criança. Antes de tudo, me permita fazer uma introdução. Nesse dia, basicamente, quero tratar sobre a importância das almas das crianças. E, de primeira mão, eu gostaria de trazer uma palavra
Para todos aqueles que estão à frente dos trabalhos do Ministério Infantil, mais conhecidos como os tios e as tias do Ministério Infantil. E eu tenho observado, ao longo dessa caminhada trabalhando com crianças, já tem algum tempo que Deus tocou meu coração para trabalhar com crianças nessa área. Me permita lhe contar um breve testemunho antes de entrar na introdução. Há um tempo atrás eu pastoreava na cidade de Senador Canedo, no estado de Goiás. E a gente jejuava, a gente orava, e eu preparava mensagens para poder levar ao povo, para que eles pudessem receber o maná de Deus. E jejuávamos e orávamos, campanha na madrugada, campanha na igreja, dia de semana, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, orando e tal. E acordava 3 horas na madrugada, orava, mas eu não via fluir. E eu disse, Deus, só pode que eu estou perdido. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou trazendo mensagens que eu creio que são da parte de Deus para o povo, mas não há conversão, os perdidos não estão vindo a Cristo. Pai, se eu não ganhar almas, de que adianta meu trabalho? Eu queria almas. E eu comecei a orar em um propósito. Eu disse, Deus, eu sinto que há um teto de bronze sobre esse lugar. Eu sinto que há uma nuvem negra sobre esse lugar que nos impede de fluir. E eu acreditei naquele tempo que eu estava fora do projeto de Deus. Eu disse, Deus, me ajuda a encontrar o teu projeto. Me ajuda a encontrar o teu plano, aquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu realize. Por onde o Senhor quer que eu vá? Eu estou à brecha, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu comecei a orar, e começamos a orar junto com a igreja, dizendo, Jesus, quebra esse teto de bronze, que os céus, as janelas do céu se abram sobre as nossas vidas, e bênçãos sejam derramadas sobre esse lugar. Muda a atmosfera espiritual, traz uma atmosfera de glória, de unção, de poder, a manifestação do poder de Deus. E nós começamos a orar em cima disso. E aí eu comecei a perguntar a Deus, por onde o Senhor quer que eu trabalhe? Eu já trabalhei com jovens. Se eu for para trabalhar com jovens, nós trabalhamos, Senhor. Se for para trabalhar com adultos, com senhoras, me ensina. Mas naquela época, na minha oração, eu nunca pensei em crianças. Dizer, Deus, eu vou trabalhar com criança. Não, nunca tinha trabalhado. Até que já tinha o desejo. Tanto que as primeiras almas que eu já havia ganhado anteriormente eram crianças. Mas eu nunca não se passava pela minha cabeça a questão das crianças. Depois de alguns dias orando, eu vim parar nessa passagem, em busca da 100ª ovelha, e eu entendi que eram as crianças, que Deus queria com as quais eu trabalhasse. E aí eu comecei a analisar esse texto. Eu já tinha ministrado anteriormente sobre Mateus 18, 2, 3, e se você analisar o capítulo todo, você vai ver que Jesus está tratando da salvação. Certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Jesus, qual de nós aqui é o maior? Talvez o Pedro, talvez o João, quem que é o maior? Jesus, não tendo como comparar, não tendo como explicar para eles, puxou o menino e diz, se nenhum de vós não se tornar como esse menino, não se converter, não se tornar humilde, não se converter, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E basicamente nesse capítulo Jesus trata sobre salvação. Jesus faz uma comparação do novo convertido, do cristão que nasceu de novo, com uma criança, com uma pessoa pequena, com um menino. Há um mistério nas crianças que nós precisamos aprender, e eu não vou entrar nessa pauta nesse momento, como a sua inocência, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua facilidade de perdoar, a sua facilidade de aprender as coisas. Há um mistério que nós precisamos aprender com elas, mas não vou entrar nesse mérito no momento. Mas Jesus compara o novo convertido, o salvo, com o menino. E ele continua a sua ministração a respeito de não procurarmos desviar esses pequeninos, para não sermos motivo de escândalo para eles, como pessoas maduras na fé. E ele chega no versículo 10, falando ainda sobre o novo convertido, e ainda usando o exemplo de um menino.
E me permitam agora, após fazer uma interpretação correta do texto, do capítulo e dos versículos, me permitam agora fazer uma aplicação em cima disso e me permitam ser literal. Por que ele usou o exemplo de um menino? Ele poderia ter usado diversos outros exemplos. Jesus é 100% sábio, é a sabedoria. O livro de Provérbios é como uma fantasia, uma sabedoria que Salomão expressa no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a sabedoria se torna uma pessoa e ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia usar milhões de exemplos, mas ele decide usar a criança para comparar o novo convertido, para comparar um novo na fé que precisa de ajuda, minha ajuda e sua ajuda, para que possamos ajudar o novo convertido. Um bebê que nasce precisa ser amamentado, um bebê que nasce precisa ser cuidado, ele depende de tudo dos pais. Hoje eu sou pai e eu percebo que o meu pequeno Charles, ele depende de tudo para mim. Eu aprendo com as crianças mais do que vocês imaginam. A Bíblia diz que nos últimos dias, no capítulo 24 do livro de Mateus, a Bíblia diz que nos últimos dias sofreríamos princípios de dores. Eu acompanhei a gravidez da minha esposa, eu estava estudando ela, eu acompanhei o momento do parto, e assim como ela ia sentindo dores cada vez mais intensas, e nós não sabíamos a hora em que o Charles iria nascer, da mesma maneira, você e eu não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar para buscar a sua noiva. Eu aprendo muito com as crianças, é um mistério muito enorme com elas. Mas Jesus usa o exemplo do menino, o exemplo da criança, para comparar o novo convertido. Uma interpretação correta do texto. Me permitam agora ser literal. Percebam que ele diz que o menino se desvia. Olha só, compare comigo, analise comigo o versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Não desprezeis estes pequeninos. E aí Jesus ele usa a comparação, a parábola, o ensino de um homem que perdeu uma ovelha e ele decide ir atrás dessa ovelha, amando-a mais do que as 99 que estavam em segurança. E aqui eu percebo uma grande, enorme falha da igreja. Sim, eu percebo que nós nos preocupamos com os jovens, que nós nos preocupamos com os adultos, que nós nos preocupamos com o departamento de mulheres, que nós nos preocupamos com o corpo de obreiros, nós nos preocupamos em formar pastores, em formar discípulos, mas pouco nos preocupamos com as crianças. E dessa vez eu não falo para os ministros de crianças, para as tias e os tios do nosso Brasil, desse mundo todo. Eu estou falando para os pastores que talvez me escutam, que se dedicaram a todos os departamentos e deixaram a 100ª ovelha de lado, desprezaram os pequeninos, desprezaram as crianças. É muito comum você ver um pastor que sabe pregar para adultos. Pregar para adultos é fácil. Eu quero ver você pregar para crianças. Sabe quando eu comecei a admirar essas tias, até eu ter essa experiência de ter que pregar para crianças, eu desprezava esse trabalho, essa área. Mas quando eu vi, poxa vida, pregar para crianças é barra, pregar para adultos é moleza, pregar para crianças é barra. Eu quero ver você pregar para crianças. Deixa Deus te usar, deixa Deus te encher. Pastor, você que me escuta, vá até a salinha das crianças, e eles que têm sempre uma tia, todo domingo lá uma tia, eles precisam também ver uma figura masculina, o pastor deles falando, arrebanhando-os, dando uma palavra de esperança, uma palavra de unção, uma palavra de autoridade. Pastor, vá até a salinha das crianças e ministre um domingo naquele lugar. Amém? Mas ainda quero falar sobre o chamado. E ainda antes de continuar falando sobre os pastores, eu peço às tias e aos tios do Brasil que sejam compreensivos. Porque, analise só comigo o ministério de João Batista. Você
pegam um livro histórico, como História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo, onde ele conta um relato a respeito de João Batista, quando ele começa basicamente seu ministério. O rei Herodes, ele atendia, toda quarta-feira ele atendia no palácio, e ele atendia o povo, as pessoas, e aconselhava e ajudava. E de repente aparece João Batista denunciando seu pecado, gritando: Herodes, adúltero, a mulher com a qual estás, ela não é tua. Herodes diz: chuta esse cara, manda ele para fora, não quero ele mais aqui dentro do palácio. João Batista, ele é chutado para fora, e ele começa a gritar pelas janelas do templo na próxima quarta-feira: Herodes, seu adúltero. Ele diz: não quero ele perto do templo, não quero ele perto do palácio, não, manda esse cara para fora. Do prédio mais alto: Herodes, seu adúltero. Manda esse cara embora da cidade. Na próxima quarta-feira cedo, Herodes sai para aconselhar o povo, para ajudar o povo, e diz: cadê o povo? Os soldados, com voz tremenda, dizem: João Batista está no deserto. E o povo foi para o deserto para escutar a voz do profeta. E aí os fariseus, os escribas daquela época, os religiosos daquela época, tentam dar um título, tentam dar um cargo para João Batista, dizer: João Batista, quem você é? Você é o Messias? Você é Elias? Quem que você é, João? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Deus não queria João Batista no palácio. Deus não queria João Batista na cidade. Deus queria João Batista no deserto. E João Batista foi um pastor no deserto. E o chamado de João Batista era no deserto. E a gente precisa entender essa questão do chamado, porque isso é algo específico, é algo pessoal, é algo que Deus tem com você. Deus queria os apóstolos em Jerusalém, e que eles pregassem também para os gentios. Eles não quiseram pregar. Deus levantou Paulo como apóstolo dos gentios para alcançar os gentios, já que os apóstolos não foram até os gentios com força para ganhar eles. Deus tem um propósito para cada um de nós. E aí, às vezes, os tios e as tias do Brasil, que estão na frente do ministério infantil, o que eles fazem? Eles dizem: meu pastor não me entende, meu pastor me persegue. O que eles dizem? O meu pastor, ele não me apoia, ele não contribui, o pastor só está preocupado com os adultos, o pastor só está preocupado com outras pessoas, com isso e com aquilo. E você precisa entender que Deus não colocou no coração do teu pastor a chama pelas crianças. Que Deus não colocou dentro dele um grito: corra atrás das crianças, vá atrás delas, pregue para elas, faça com elas, corra atrás delas. Não, Deus colocou isso no seu coração, Deus colocou essa responsabilidade dentro de você, e um dia você vai prestar contas por isso. Agora Deus colocou no coração do teu pastor o cuidado, quem sabe, pelos jovens, quem sabe pelos adultos, e você precisa respeitar isso, você precisa respeitar o chamado de cada um. Às vezes Deus não quer teu pastor lá na sala das crianças. Agora há pouco eu disse para os pastores, vão para as salas das crianças. Quem sabe uma vez ao mês, vão lá e preguem para elas. Elas precisam ter o pastor delas falando com elas. Elas precisam ter um homem delas falando com elas. Mas não estou dizendo para eles assumirem esse trabalho, sendo que quem sabe Deus tem algo para elas diferente. O meu caso foi Ele disse: vá atrás das crianças, comece pelas crianças, porque através das crianças eu vou trazer os adultos. No primeiro culto que eu fiz para crianças, eu tive por volta de 8 crianças. No segundo culto que eu fiz, eu tive entre 13 e 15 crianças. No terceiro culto eu não consegui contar, porque ultrapassou o número de 37 crianças. Foi um momento que nós paramos de contar, porque a gente tinha que dar assistência às crianças. Mas Deus me deu uma direção.
Vá atrás da 100ª ovelha. Vá atrás das ovelhas que eles não estão indo, e nós nos concentramos, nós jejuamos, nós oramos e fizemos evangelismo, fomos às escolas, como eu havia aprendido já com o meu discipulador, como trabalhar, o pastor Renato, e ele me ensinou, e nós fomos para as escolas, nós fomos atrás das crianças, atrás da 100ª ovelha, atrás das crianças que não são pastoreadas. Então não adianta você, como tia, querer cobrar do seu pastor. E não adianta o seu pastor querer cobrar algo de você, algo para qual você não foi chamado. E você não pode cobrar algo dele para algo pelo qual ele não foi chamado. Só você vai entender isso. Só você vai entender o mistério que Deus tem com você no teu ministério. Só você vai compreender, porque só você sente essa paixão, esse fogo queimando aqui dentro. Nós não fomos chamados, escolhidos a dedo pelos homens. Os homens podem até nos dar cargos, podem até nos dar títulos. Mas você pode ser um diácono na igreja. Mas sabe aquele diácono morno, frio, que não faz nada, que não presta nem para diácono? É porque ele não foi chamado para ser diácono. Sabe aquele evangelista que prega, que ganha almas, que corre? É o chamado dele. Então a gente precisa entender que existe pessoas que foram chamadas por Deus, existem pessoas que foram colocadas por Deus ali, não por Deus, mas pelo homem. E se você tem esse chamado pelas crianças, não queira padronizar isso, porque o nosso grande erro hoje é que nós queremos padronizar. E queremos que, porque eu trabalho com crianças, eu quero que o outro pastor ali, o outro ali, ele trabalhe também com crianças. Porque eu trabalho com libertação, eu quero que todos preguem com libertação. Porque eu sou um mega pregador com eloquência, com isso, com aquilo. Eu quero que todo mundo também pregue com eloquência. Mas o evangelho não pode ser padronizado. Você não pode enfiar o Espírito Santo dentro de uma caixinha de fósforo e dizer assim, Espírito Santo, você age assim, trabalha assim. Não. Pedro diz que trabalhamos pela multiforme graça. Multiforme graça. Do jeito que Deus opera na sua vida, não é o mesmo jeito que Ele opera em mim. Os padrões são os mesmos. Santidade, misericórdia, são os mesmos. Mas o mesmo jeito que Ele opera através da graça em você não é o mesmo. Do mesmo jeito que Ele te chamou, não é o mesmo do jeito que Ele me chamou. E a gente precisa compreender os nossos pastores. A gente precisa entender e ter paciência com eles. E você precisa orar para que Ele venha te compreender, para que Ele venha te apoiar, para que a igreja venha entender que nós precisamos cuidar da 100ª ovelha. E essa responsabilidade da tua igreja, Ele não deixou para o teu pastor, Ele deixou para você. Ele deixou para você formar discipuladores. Nós precisamos entender que nós somos um corpo e que cada um precisa funcionar corretamente. Você dentro da tua igreja pode ser um pulmão, o teu pastor o coração. Não adianta o coração querer fazer a função do rim porque não vai prestar. Não adianta a perna querer fazer a função da mão porque não vai dar certo. Cada um no seu lugar, desenvolvendo a sua função. Se Deus te chamou para ganhar crianças e correr atrás das crianças, vá, invista seu tempo, invista dinheiro, invista oração, invista formando discípulos para te ajudarem. E se Deus chamou teu pastor para formar obreiros, se Deus chamou teu pastor para cuidar do departamento dos homens, do departamento de jovens, deixa ele trabalhar. O corpo, somos um corpo e precisamos funcionar corretamente, cada um na sua função. Precisamos conhecer a nossa função, precisamos entender para que Deus nos chamou. E eu quero que você observe comigo, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 23, quando o apóstolo Paulo ele faz a seguinte declaração: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo faz referência à igreja como um corpo. A igreja como um corpo.
Cristo a cabeça dela. Cada um na sua função. E em um corpo temos a cabeça, que é Cristo, os braços, que é o restante da igreja, com o tronco, com as pernas, com os pés, os dedos, cada um com a sua função. Deixa o diácono fazer a sua função de diácono, o evangelista a sua função de evangelista, o profeta a função de profeta, o pastor a função de pastor. Deixa o líder de departamento de jovens trabalhar com jovens. Você trabalhe com as crianças, se Deus te chamou. Agora, se Deus te deu mais ministérios, além das crianças, para você trabalhar com jovens, vá, multiplique seus talentos. Mas não queira padronizar. E não porque Deus colocou um chamado em você, pelas almas, pelas crianças, pelos jovens. Não todo mundo vai ter o mesmo chamado. Essa responsabilidade Deus deu a você. Na tua cidade, na tua igreja, no teu bairro, dentro da tua casa, Deus deu a você. Mas vamos continuar. Vamos entender o valor das almas. A importância das almas. E eu quero que você entenda algo comigo. Que independente da tua função, seja você trabalhar com jovens, seja você trabalhar com adultos, crianças, nós precisamos entender a importância das almas. São almas eternas. Você não está trabalhando com qualquer coisa. Imagina que eles colocam você para administrar um supermercado. Você se torna gerente desse supermercado. Você vai ter que prestar contas ao dono da empresa. Porque é uma empresa séria, é um supermercado onde há produto, onde há dinheiro, onde o dono investiu dinheiro. E você vai ter que prestar relatórios, você vai ter que ser produtiva. Isso é sério. E se você não corresponder ao cargo e você falir a empresa, você vai ser responsável por isso. Ele vai responsabilizar você pelas percas. Agora tente aplicar isso ao mundo espiritual. Você não trabalha na igreja em um supermercado. Na igreja você não gerencia uma empresa como a Coca-Cola, você não gerencia uma empresa como a Skol, você não gerencia uma empresa como a Damabel, uma empresa de carros. Na igreja você trabalha para Deus e você administra, gerencia, ensina, trabalha por almas. E são almas eternas. Que elas têm eternidade. Deus colocou a eternidade dentro delas. E sejam jovens, sejam adultos, elas têm almas e são eternas. E eu quero nesse momento destacar e levar para o ponto das crianças. E nós precisamos entender que seja, independente da idade delas, um adulto, ele tem suas necessidades. O adulto, ele tem um corpo, um espírito e uma alma. E uma criança. As crianças também têm um corpo, um espírito e uma alma. Um corpo para habitar nesse mundo, um corpo que é fraco, um corpo que adoece, um espírito com o qual nos comunicamos com Deus, que estabelecemos um relacionamento de amizade com o nosso Criador, através do caminho verdadeiro que é Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Temos uma alma que é a fonte, a sede das nossas emoções. Então, um adulto, ele tem tudo isso. E uma criança também. Assim como um adulto precisa de, quando ele fica doente no seu corpo, ele precisa de um remédio, uma criança também precisa. Assim como uma pessoa que precisa de cura, de libertação no seu espírito, uma criança também precisa. Assim como uma pessoa adulta tem feridas na alma, muitas crianças hoje têm grandes feridas na alma e precisam ser tratadas, precisam ser curadas, precisam ser trabalhadas.
E Deus abriu os meus olhos, e Deus está abrindo os teus olhos, e quem sabe de muitas que já me assistem, Deus já abriu anteriormente os seus olhos. São crianças que precisam ser cuidadas. São crianças que precisam ser trabalhadas. Essas crianças têm necessidades espirituais que nós precisamos cuidar. Assim como um adulto precisa cultuar regularmente, precisa se alimentar da palavra, uma criança precisa aprender a cultuar. Uma criança precisa de se alimentar regularmente da palavra. E ainda eu estou falando para a nossa liderança do nosso país que se esqueceu da centésima ovelha, que se esqueceu dos pequeninos que hoje estão basicamente desgarrados em muitas igrejas. As crianças são colocadas para fora e elas não aprendem a cultuar desde cedo. Jogue elas para fora. E daqui a 10, 20 anos, hoje estão com 4, 5, daqui a 10, 20 anos, você vai estar orando de joelhos para eles voltarem para a igreja. Esses jovens que muitos deles hoje estão perdidos, foram que há 20, 30, 15, 10 anos atrás foram colocadas para fora dentro das igrejas, porque os pastores diziam que as crianças atrapalhavam o culto. Eu sei de crianças que prestam mais atenção no culto do que muitos adultos. Não coloquem as crianças para fora. E se colocarem, que haja um lugar para que elas possam cultuar. Aí as tias talvez vão me dizer assim, mas pastor Jonathan, nós não temos recursos. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você sonhe com o teu projeto. Eu quero que você diga: Deus, o Senhor colocou o desejo de cuidar das crianças. Foi Ele quem colocou isso em você, isso não nasceu do nada. Ele colocou Ele colocou o projeto de construir uma arca no coração de um homem chamado Noé. E eu garanto para você que Deus proveu nos mínimos detalhes para que Ele possa construir esta arca. Da mesma maneira que Ele colocou o desejo de cuidar as crianças no teu coração, no momento certo, Ele vai prover para você poder montar seu projeto, para você poder cuidar delas. Eu não sei se vai vir através do teu pastor, eu não sei se vai vir através de um empresário, eu não sei se o teu esposo vai abrir o coração e vai começar a bancar tudo, eu não sei se o teu patrão vai dizer assim: eu vi seu projeto, eu gostei, eu vou te apoiar. Eu não sei de onde vai vir. A única coisa que eu te peço: para de murmurar, para de reclamar, e deixa Deus operar e fazer um milagre na tua vida. Eu me lembro da história de um homem que tinha um grande projeto e disse: Deus, eu vou começar a orar para Deus mandar os empresários, porque os empresários têm um dízimo alto e eles vão dizimar, e eu vou poder trabalhar na minha igreja esse projeto. E ele começou a orar: Deus, manda os empresários, manda os empresários, manda os empresários. E Deus começou a mandar os mendigos. Lotou a igreja dele de mendigos. Ele disse: poxa vida, o que eu vou fazer? Eu estou pedindo os empresários e Jesus manda os mendigos. Já que eu tenho os mendigos aqui, eu vou fazer um comedor social para eles. Eu vou dar sopão para eles. E começou a dar sopão para eles. E de repente os empresários da cidade começaram a ver o projeto que ele tinha. E os empresários começaram a vir. E é aí que ele pode alcançar o projeto que ele tanto queria. Nós não sabemos como Deus quer trabalhar e nem como Ele vai trabalhar. Apenas permaneça na brecha. Apenas esteja na expectativa, olhando, tenha um olhar de fé. Mantenha a esperança firme, se mantenha forte. Se mantenha olhando para o alvo, que é Jesus. Não olhe para as circunstâncias, porque quando Pedro ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. Quando ele olhou para os ventos, ele afundou. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Se você quer andar sobre as águas, continue olhando para Jesus. Foi Ele quem deu o projeto. Foi Ele que quer salvar essas almas. É Ele que está operando ao nosso favor. Continue olhando para Jesus. Amém? Uma grande outra falha que eu vejo é que nós temos na igreja é a dificuldade de integrar essas crianças no trabalho da igreja, de envolver elas, de que elas se sintam parte da igreja.
Me ajudem em oração, cada um de vocês que escutar, para que os pastores a cada dia mais venhamos a entender que precisamos envolver as crianças no projeto da igreja, na igreja, no corpo ministerial. Precisamos envolver as crianças nos departamentos. Elas precisam participar do louvor, elas precisam participar do ministério de dança. Me ajudem em oração, para que nós, os pastores, possamos abrir mais os nossos olhos e possamos aprender a trabalhar também com crianças. Me ajudem em oração. Porque se não conseguirmos hoje envolver as crianças no projeto da igreja, nós as perderemos provavelmente no dia de amanhã. Precisamos ir em busca da 100ª ovelha. E eu quero que você entenda, precisamos ir atrás da 100ª ovelha. E como Charles Haddon Spurgeon já disse, feliz é quem tem esfera de serviço entre as crianças. Quanto mais cedo uma alma é iluminada, mais curta é sua noite de escuridão. Quanto mais cedo começarmos a trabalhar na vida dessas crianças, menos marcas, feridas haverá nelas. Menos traumas serão os traumas que teremos que trabalhar no futuro para curar elas. Será mais fácil formar pastores. Sabe o que me entristece hoje? Que eu não vejo mais pais chorando pelos seus filhos, dizendo: Deus, que meu filho no dia de manhã seja um pastor. Deus, que meu filho no dia de manhã seja minha filha seja uma profeta, minha filha seja um vaso usado em tuas mãos. Eu me lembro muito bem de Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, que o Espírito Santo já usou, já encheu. A história nos relata que ele pregou uma pregação, um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde nos relata a história dizendo que as pessoas que estavam naquele culto, observando Jonathan pregar, ele era míope, e ele lia a mensagem dele, ele estava lendo perto dos seus olhos, ele não tinha eloquência nenhuma, e as pessoas, enquanto escutavam a mensagem dele, diziam que ele tinha como o rosto de um anjo, e eles se enfiavam debaixo dos bancos, eles abraçavam umas colunas, e eles gritavam: para Jonathan, para Senhor Jonathan de pregar, porque eles sentiam que a terra se abria e engolia eles, o inferno estava engolindo eles, e ele dizia: vejo nuvens negras de pecado sobre as vossas vidas. E este homem passou 3 dias sem dormir, sem comer e sem beber nada, orando em oração intensamente para que Deus usasse ele. Mas aí eu volto lá atrás ainda, na adolescência dele, quando seus pais e seus irmãos oravam e jejuavam frequentemente para que Deus um dia usasse Jonathan. Eu não vejo as famílias fazendo isso, orando e jejuando para que Deus venha usar seus filhos. Eu oro todos os dias dizendo: Deus, usa um dia meu filho. Levanta ele como profeta, como atalaia nesta nação. Usa ele poderosamente. Nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos trabalhar pelas crianças. Nós precisamos ganhar elas para Cristo. Porque você precisa entender que se nós não ganharmos, que se nós não pregarmos para ela, se nós não alcançarmos elas com o Evangelho, se o Evangelho não chegar primeiro na vida delas, os pregadores do inferno vão chegar. A ideologia de gênero chegará. Freud, Sócrates, Platão chegarão antes. A ideologia de Hitler chegará antes do que nós. Professores ateus, bruxos que estão ensinando macumbaria nas escolas, cultura africana, chegará antes do que nós, que ensinam que Papai Noel é legal. Eles chegarão antes de nós se nós não formos. Por isso a necessidade de nós irmos. E olhe comigo o que o apóstolo Paulo ele fala no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz: como pois invocarão, como as crianças invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como as crianças ouvirão, como elas vão crer em Jesus se nós não estamos pregando? Os pregadores do século 21, os pregadores do inferno são a televisão, as séries de televisão, as novelas, que estão formando uma ideologia na mentalidade das crianças, que estão acostumando elas ao homossexualismo, aos relacionamentos cedos, crianças pequenas pensando em carrossel, em namorar, em beijar. Eles são os pregadores que estão distorcendo a nossa sociedade, estão conformando eles com o aborto, estão conformando eles com o homossexualismo. Para quê? Para que amanhã, quando eles tenham 10, 15, 20 anos, eles dizem: não, isso é normal, isso é comum. Em um desses cultos com crianças que eu fiz, tive um papo sério com elas, e eu me surpreendi porque uma criança, eu falei, eu senti da parte de Deus de explicar o projeto de Adão e Eva. E eu fui tentar falar com eles daquele jeitinho assim, para não ser muito aberto, né? Falar de uma maneira, tentando falar na linguagem das crianças. E o Espírito Santo deu um estralo e disse: pergunta para ela sobre, o que ela acha sobre beijar. Poxa vida, eu olhei para as crianças, tinha 6, 7, 8 anos, 11 anos, e eu olhei, poxa vida, como que eu vou perguntar isso? O Espírito Santo disse: não, pergunta para ela o que ela acha sobre beijo. Eu disse: o que vocês pensam sobre beijo? É normal, é legal, é gostoso. Criança 6, 7, 8, 11 anos. O Espírito Santo disse: pergunta sobre relacionamento entre homem e mulher. Eu disse: não, isso é da minha cabeça. Pergunta sobre relacionamento entre homem, mulher e mulher. E aí eu, olhando para mais... menina que estava mais de idade, ali 11 anos. E o que vocês acham sobre namoro? Ah, eu já tenho minha namorada e não sei o quê. E pode namorar menino com menino? Não, pode, claro. A resposta dela foi essa. Eu me surpreendi. E eu tentando explicar, aí eu comecei a tentar explicar, aí eu entendi por que Deus queria que eu falasse sobre Adão e Eva. E eu tentando explicar de uma maneira simples, ainda pensando que eu estou falando com crianças inocentes, e elas ficaram me olhando com uma cara assim: esse bobo aí não sabe que nós já sabemos mais do que ele. Aquele dia para mim foi uma experiência muito grande. Eu fiquei sem chão, eu perdi, não consegui dar a volta por cima. Eu falei algumas coisas, mas eu sei que muita coisa ficou nos seus corações, mas aquele dia eu fiquei chocado. E eu vi o que o anticristo está plantando na mentalidade das nossas crianças, como ele tem destruído as nossas crianças. E nós precisamos entender que se nós não arrebatarmos elas para o céu, se nós não pregarmos para ela a verdade, não mostrarmos para elas Jesus Cristo, que se nós não tirarmos ela desse caminho de pecado, se nós não mostrarmos esse caminho, nós não levarmos ela até Jesus, os pregadores do inferno irão arrebatá-las. O inferno está tomando as crianças das nossas mãos. O anticristo já está implantando uma mentalidade na vida dessas crianças. Ele está começando pelas bases. Ele está montando o tabuleiro para a sua chegada, e nós estamos dormindo e não estamos fazendo nada. A igreja está dormindo nesse ponto. Precisamos abrir os olhos e interceder mais. E não me venha com essa interpretação teológica, dizendo que as crianças a partir de 12 anos para baixo são todas salvas, que só a partir de cima de 12 anos elas são condenadas. Essa interpretação é fraca, sem base e sem fundamento teológico e nem bíblico. Você pode olhar no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, olha só o que João escreve dizendo: e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E vi os mortos, grandes
e pequenos. Está falando de adultos e crianças. Uma criança, ela será julgada a partir do momento que ela perde a inocência. Coloca um bebê recém-nascido, 2 bebês, um homem e uma menina. Coloca dentro de uma banheira, os 2 para brincar. Os 2 vão brincar, sem sentir vergonha um do outro. Coloca uma menina e um menino com 6, 7 anos. Eles vão sentir vergonha dos seus órgãos genitais e não vão mais brincar com inocência. A partir do momento que a criança tem consciência do seu pecado, a partir desse momento ela será julgada. Existem crianças com 8, 10, 7 anos que são mais cruéis do que adultos. Existem crianças piores que adultos. Acredite você ou não. Então não me venha com essa interpretação de que porque tem 8 anos já está salva. Ela precisa, a sua carência espiritual é que precisa de Jesus. Seja criança ou seja adulto, quando tem consciência do pecado. Abaixo de 12 anos não são salvas. Muitas delas não são salvas. Elas são salvas quando estão no ventre da mãe. Elas são salvas quando ainda há uma inocência, talvez entre 2, 3 anos de idade, quando há uma inocência de pecado na sua vida. Quando ainda estão com o pecado de Adão, unicamente. Mas a partir do momento que elas passam a ter consciência dos seus atos e do que elas fazem, elas serão julgadas. E vi os mortos, grandes e pequenos. Precisamos orar pelas crianças. Precisamos pastorear elas. Precisamos que elas sejam salvas e elas corram até a cruz e aguardem a vinda do Filho do Homem. E olha comigo o que a palavra diz no livro de Provérbios, no capítulo 27 do livro de Provérbios, versículo 20. Eu quero que você preste atenção comigo. Eu ouvi o meu pastor ministrando a respeito disso. Provérbios, capítulo 27, versículo 20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno e a perdição. Outras versões diz a morte. O inferno e a morte nunca se fartam. Nunca. Eles querem levar todas as nossas crianças para lá. Nunca se fartam. Sempre querem mais. Sempre querem mais. Agora tente imaginar, se o inferno e a perdição, se o inferno e a morte nunca se fartam, aí tente imaginar se o céu se farta. Há um lugar reservado para todos os que creem em Cristo no céu, e todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um lugar reservado para mim e para você no céu. Não se turve o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Há um lugar reservado para mim e para você no céu. Há um lugar reservado para essas crianças. O céu nunca se farta. Há um imenso lugar para cada uma dessas crianças. E hoje mais do que nunca precisamos pregar. E hoje mais do que nunca precisamos interceder por elas, orar. Porque nunca antes na história da humanidade houve tanto abuso sexual, tanta pedofilia, tanto abuso infantil. Nunca houve tantos abortos. Nunca, ou as crianças estiveram tão perdidas como elas estão hoje. Nunca estiveram tão corrompidas sexualmente, psicologicamente, nunca estiveram tão perturbadas, nunca estiveram com tanto terror noturno como hoje.
E hoje nós precisamos orar, interceder por essas crianças que hoje sofrem agressão em suas casas, que hoje elas sofrem maltrato físico, maltrato psicológico, que elas estão se perdendo, estão sendo iniciados agora na macumbaria. Agora existem crianças que estão trancadas dentro de quartos obscuros, sendo torturadas. Existem crianças que estão sendo iniciadas na bruxaria. Existem crianças que agora estão sofrendo cativeiro, e nós precisamos orar por elas intensamente. Nunca como hoje as crianças precisaram da nossa oração. Precisamos aprender com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Romanos 8:26 que Ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é o gemido? É quando você vai para o original, e não quero me demorar nisso, mas quando você vai para o original, você dá a entender que são gritos, gemidos. O Espírito Santo orando por nós com gemidos inexprimíveis, gritando, orando pela minha vida. E esse sentimento que deve ser gerado em mim e em você, para orarmos pelas crianças, porque elas precisam da nossa oração. Elas precisam que nós vamos e preguemos até elas. Elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Elas precisam ouvir que o Mestre morreu por elas na cruz do Calvário, que Ele foi preparar um lugar para elas e que em breve Ele voltará para buscar elas e levá-las até o céu. Crianças não sabem sobre o arrebatamento da igreja. Crianças não entendem sobre o arrebatamento da igreja, porque nós não pregamos para elas sobre esse assunto. Elas precisam entender que o Mestre aparecerá nos ares e que Ele puxará, arrebatará agressivamente a sua igreja e os levará e os tirará de toda opressão maligna. No céu não existe pranto, no céu não existe demônios, no céu não existe desastres naturais, no céu não existe abandono, no céu não há dor, nem lágrima, nem morte, porque tudo passou, porque no céu o amor impera, no céu o amor reina, e seremos semelhante a Ele, assim como Ele é, o veremos no céu. E as crianças já estão no céu, e é um lugar reservado para elas, e as crianças precisam saber, e nós precisamos orar, precisamos interceder. Para finalizarmos, abra comigo a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Olha só o que a palavra de Deus nos afirma. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, ele sentia dores de parto por aquelas almas que estavam na cidade de Galácia. E ele estava dizendo: eu sinto novamente por vocês. Muitas de vocês são mulheres que me escutam. Muitas de vocês tiveram parto normal, e só vocês sabem a dor que se sente. Psicologicamente, alguns psicólogos dizem que se você quer saber qual é a dor de uma mulher dando à luz, um homem só pode entender se ele perder uma das suas pernas sem anestesia. Outros psicólogos dizem que a dor do parto se assemelha a 22 ossos sendo quebrados. E eu acompanhei o parto da minha esposa de perto. As dores de parto, desde o momento em que ela acordou, dizendo que estava sentindo dores de parto. Acompanhei desde o início. E ouvi ela reclamando, e ouvi ela falando a dor, como que doía, as contrações. E um pouco antes do meu filho nascer, ela chorava, ela gritava, ela esperneava, e ela reclamava, e ela sentia dores e que ela não podia suportar. E eu observava ela a cada momento. Eu acredito que todo homem deveria assistir o parto da sua esposa e passaria a respeitá-la mais, passaria a amá-la mais, passaria a compreendê-la mais. E eu vi ela sentindo as dores de parto antes do bebê nascer. E quando o bebê nasceu foi uma grande alegria para ela, mas as dores de parto estavam doendo, e as contrações, e a mulher tinha que gerar contrações batendo na sua barriga, e ela estava ali sentindo as dores de parto e gemia e gritava. Desse jeito que nós
temos que orar pelas crianças com gemidos inexprimíveis, pelas crianças que agora estão sendo estrupadas, pelas crianças que hoje estão passando fome na África, pelas crianças que hoje passam fome no nosso país, pelas crianças que hoje foram abandonadas pelos pais, pelas mulheres que estão abortando as crianças hoje. É com esse gemido, sentindo como dores de parto, que nós temos que orar pelas almas. É dessa maneira que precisamos orar. É dessa maneira que precisamos lutar por elas. Não deixe o inferno arrebatar as crianças que você cuida. Não deixe o inferno arrebatar as crianças da tua família, as crianças do teu bairro, as crianças da tua cidade. Não deixe o inferno arrebatar as crianças do nosso Brasil. As crianças do Brasil, diga comigo, elas são do Senhor Jesus, porque nós vamos orar por elas e elas serão salvas para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Entre nessa peleja comigo, batalhe comigo pelas crianças do nosso Brasil. Não precisamos fazer um mega trabalho, mas simplesmente você luta na sua cidade, eu luto na cidade onde estiver, a outra irmã que não me escutando luta na outra cidade, e todos juntos estaremos lutando pelas crianças do Brasil e poderemos fazer a diferença juntos, orando por elas. Ore com gemidos inexprimíveis, ore sentindo dores de parto uma e outra vez pelas crianças que carecem da nossa oração. Neste exato momento, para finalizar esta palavra, gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Gostaria de convidar você a orar juntamente comigo pelas crianças do nosso país. Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha alcançar as crianças do nosso Brasil. E mais uma vez, em um ato profético, eu declaro que as crianças são do Senhor Jesus. As crianças de cada estado do nosso país, de cada bairro. Eu declaro profeticamente a libertação de crianças espíritas, de crianças católicas, crianças que estão presas nas testemunhas de Jeová, crianças que estão presas ao adventismo. Eu declaro que elas vão conhecer não uma religião, mas conhecerão o verdadeiro mestre que nós temos como nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Messias, que nos libertou na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, venha alcançar cada criança que hoje se sente abandonada, cada criança que hoje se sente um projeto falido, cada criança que hoje foi rejeitada pelos pais, que foi abandonada, que foi violentada. Papai querido, Espírito Santo, alcança ela e que ela venha saber que há um povo que a ama, que a igreja está orando por ela, e que ela venha saber que o Senhor Jesus Cristo vai mudar a sua vida e a sua história, e nos leva como um canal de bênção até essa criança, para que possamos ganhá-la para a tua honra e tua glória, para que possamos fazer a diferença neste mundo cruel, para que possamos arrebatar as crianças para o céu, para que possamos levá-las até o Senhor Jesus Cristo e um dia venhamos morar com elas na eternidade. Em nome de Jesus, Papai querido, obrigado por tudo. Obrigado, Papai querido, porque essas tias ouviram essa ministração e porque iremos fazer a diferença em nosso país. Obrigado, Papai querido, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a presença de vocês que estiveram ouvindo a ministração. Deus abençoe aos tios que me antecederam nas palestras anteriores e aos que virão depois de mim. Agradecer a Deus pela organizadora do evento, Tia Vanessa, obrigado. E que nós, como líderes do Ministério Infantil e como pastores do rebanho do Senhor, que nos confiou a nós, venhamos lutar e pelejar a cada dia mais pelas nossas crianças. Deus abençoe você, sua família, tudo que você possui, tudo que você é. Deus abençoe você no teu trabalho. Deus abençoe você no teu ministério infantil de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.